Eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança. Eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. A mais difícil do governo, do ponto de vista de guerra cultural, briga ideológica, e defendi do primeiro ao último dia que fiquei no governo. Segurei todas as buchas, tomei processo, briguei na imprensa, briguei lá fora, no exterior. Ou seja, ninguém, desculpa, vou falar com tranquilidade, ninguém defendeu mais o presidente Bolsonaro com o nome e o próprio CPF na reta do que eu. Não estou falando de discurso, estou falando de prática, assinar coisa, dar declaração, ser chamado em processo para falar, ser chamado em audiência no Supremo Tribunal Federal para falar de questões ambientais, questões indígenas e tudo mais. Ou seja, não é que eu falei coisas, eu dei a minha cara, o meu CPF, o meu nome, o meu patrimônio para defender o presidente Bolsonaro do primeiro ao último dia que eu fiquei no governo. E quando eu saí do governo e fui para a Jovem Pan, tá aqui o Pitoli, que era meu colega à época que a Oliveira era Jovem Pan, eu todo dia defendia o Bolsonaro na Jovem Pan. Eu não era deputado, não estava em campanha, não era mais ministro, não ganhava um centavo para isso. Fiz tudo isso, pela minha admiração, pela minha lealdade e pelo meu agradecimento a ele, e por reconhecer que coisas muito bem feitas, coisas boas do governo, precisam ser defendidas e que existe uma guerra política para ser defendida. Agora, veja bem, isso não nos torna, ainda que eu tenha sido eleito no PL, e aliás, que eu fui para o PL porque o Bolsonaro foi, é verdade. E eu sabia que o Valdemar tinha aquele histórico de mensaleiro, de tudo isso. Também é verdade. Mas nós fomos no pressuposto de que o Bolsonaro, sendo a grande liderança que é, né, era a oportunidade para botar ordem na casa de um partido que estava abrindo as portas. E ele botou ordem na casa em muita coisa. Mas muita coisa o PL não deixou fazer. E nessas horas, é preciso ter uma análise muito fria para ver o seguinte: enquanto a gente aqui teve os votos, né, pega a lista, estou falando de São Paulo que eu conheço bem, os outros estados não posso falar. Quando nós aqui tivemos votos, Carla Zambelli em primeiro, 940 mil votos. Eduardo em segundo, 740 mil votos. Eu em terceiro, 640 mil votos. Depois, mais embaixo, Marco Feliciano, não sei quem, Derrite e tal. Você pega a lista dos eleitos, é só candidato de direita. E, em geral, os candidatos da turma raiz, valdemarista, maquinista, estão lá no rabo do foguete. 70 mil votos, 60 mil votos. Tirando o Capitão Augusto, que teve uma boa votação, a maioria foi tudo ali, ó, 90 mil votos, 100 mil votos, 70. Aí chega na Câmara dos Deputados, qual é o cargo mais importante que o pessoal da máquina quer? Que o pessoal do sistema quer? Relatoria do orçamento, que é quem lida com dinheiro. Para quem que vai a relatoria do orçamento? Deputado valdemarista. Cargo na mesa. Quem que vai para cargo na mesa? Deputado valdemarista. Liderança do partido na Câmara dos Deputados. Deputado valdemarista. Ou seja, nós fizemos votos e eles ficaram com os cargos-chave. Então, quando eu te digo que as coisas não são bem assim, não é uma crítica ao Bolsonaro de jeito nenhum, é simplesmente a constatação de que há certos momentos que a gente precisa botar um pé no freio. Precisa fazer um freio de arrumação. E nem sempre você fala, eu estou junto daqueles que ganhavam. Meu filho, você ganhou o abacaxi, mas eles ficaram com a polpa, você ficou só com a casca. O que adianta? O abacaxi é de todos, mas você fica com a parte dos espinhos e o bonitão fica com a parte da polpa, com a frutinha gostosa. Então, veja só. Nós temos, sim, a oportunidade de fazer coisas muito importantes. O pessoal fica criando desavença. Ninguém foi contra a autoridade, a ascendência do presidente Bolsonaro. Só que há certas situações, e São Paulo é uma delas, em que a própria ascendência do Bolsonaro foi colocada por eles em causa. Você vai se lembrar que quando o Bolsonaro decidiu, de fato, que nós não avançaríamos com a minha candidatura, não iam insistir mais nisso, e declarou que o Melo Araújo ia ser o vice, eu fui um dos primeiros a falar, ok, beleza. Aí o que aconteceu logo em seguida? Não vamos esquecer isso. Todas essas lideranças que estão lá no entorno do Nunes, cercaram ali o Tarcísio, todos aqueles que estão lá, os líderes dos partidos da aliança do Nunes, não queriam o Melo Araújo. E estavam cozinhando o Bolsonaro para não deixar chegar, não deixar fazer o Melo Araújo vice. Passa um mês, passa dois. Quando que o Melo Araújo aceita o Melo Araújo de vice? Quando surge o Pablo Marçal e o Bolsonaro, deputados da Jebem, Pablo Marçal, Padevide com o Pablo Marçal, né, se engraçam com o Pablo Marçal, e aí, com medo do apoio do Bolsonaro e do Pablo Marçal, essa turma toda, mais do que depressa, corre para dizer, não, aceita o Melo Araújo, aceita logo. Foi isso que aconteceu. Eu vi uma notícia que
O PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é o compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido do povo que possa confiar. Então a declaração de agora há pouco, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL se esses parlamentares desses 3 estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar 90, é outra história. Maranhão não vai ficar como está. Eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer num partido onde se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de 4 semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias lá é o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, ser presidente de honra, mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores, porque subi no carro de som do pastor Malafaia. O primeiro, abuso de poder político. Que voto eu ganhei em reunido com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, ele está no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. Dentro de campo você não fala o que você quer, né? Um partido não é democracia. Um partido é hierarquia, né? E as ideologias bem sedimentadas com um norte a ser perseguido. A política vai dar o caminho.